Olá pessoal, mais um vídeo sobre o Enem e hoje nós vamos apresentar mais um possível tema para a redação. Pois é, um tema que nem deveria existir, né? Hoje a gente vai falar sobre racismo. Esse é um assunto muito presente no cotidiano brasileiro, infelizmente. Há vários casos de racismo envolvendo pessoas famosas e casos cotidianos envolvendo muitas outras pessoas. Afinal, vejam só, 54% da população brasileira é negra. O racismo é um tipo de preconceito. O preconceito pode ser ligado a etnia, religião, gênero, deficiência. No caso do racismo, precisa haver uma etnia subordinada à outra. Então, uma etnia precisa ser a opressora para que haja racismo com uma etnia que é subordinada. São vários os momentos históricos, né, marcados pelo racismo, né? Tivemos lá o tráfico negreiro, né, que é um dos momentos mais zoados da humanidade. Depois disso, no século passado, tivemos o nazismo, também que marca bastante essa questão de racismo, né? E tivemos, um pouco mais recentemente, a questão do apartheid na África do Sul, né? Esses são só alguns exemplos aí sobre a questão muito forte do racismo. O racismo geralmente se expressa em cima de algum tipo de corrente de pensamento ridícula, né? Isso sempre aconteceu em vários momentos históricos. Um exemplo é a questão do eurocentrismo que aconteceu no período das grandes navegações, no século XV e XVI, e no período da colonização africana, no século XIX, que é uma ideia simples de que os europeus são melhores do que todo mundo. Eles são melhores que os africanos, melhores do que a população que viveu e vive nas Américas, não é? É isso até hoje, né? A gente ouve as pessoas falando, eu tenho sangue europeu. E isso era expresso como um pensamento científico, né? Uma outra boçalidade criada em cima de preconceito e racismo foi a questão da eugenia, né? Que foi uma ideia defendida durante o nazismo, de que a raça ariana, branca, de linhagem germânica e nórdica era superior às outras. E o mais curioso é que Hitler não era branco, loiro de olho azul. E a raça ariana, além de ser identificada pelos atributos físicos, né, olho, cabelo e tal, os arianos eles tinham essa questão de serem superiores e a raça ela tinha que ter uma linhagem pura para não ter pessoas com deficiência. Olha Preconceito. Só. Existe uma tese atual que defende que os brancos estão sendo discriminados pelos negros. É o chamado racismo reverso. Ao nosso ver, isso é só uma forma das pessoas não quererem enfrentar o problema. Porque, dados os fatos históricos, a gente percebe que o branco sempre foi opressor e hoje em dia a estrutura da sociedade ajuda a manter os negros como sendo oprimidos pelos brancos. Conforme dissemos, 54% da população brasileira é composta por negros, que são os que mais sofrem com o desemprego. Geralmente recebem 50% a menos que os brancos, têm menor grau de escolaridade e ocupam apenas 18% dos cargos de liderança. Então, quando a gente diz que alguns programas sociais vão beneficiar as minorias negras, apesar dos negros serem maioria populacional, quando a gente diz em economia, eles são minoria. Muitas das universidades que possivelmente você vai prestar vestibular ou que gostaria de entrar, elas estão envolvidas em debates sobre o racismo, por conta da cota racial. A cota racial é um mecanismo para tentar ajudar nesse problema estruturado de racismo e é muito importante frisar que as universidades, principalmente as federais, as estaduais, as públicas, elas têm um contingente de pouquíssimos alunos negros. Estamos falando que em alguns cursos há 1, 2 alunos no máximo, tá? E isso é uma coisa interessante da gente refletir porque na base escolar é muito equiparado e conforme você vai progredindo, ensino fundamental, médio, até o acesso à universidade, a população negra vai diminuindo drasticamente, tá? Então você tem cursos de doutorado,
por aí que não tem nenhum negro. Então, o sistema de cotas é para tentar ajudar a diminuir, né, acho que solucionar, não sei, mas pelo menos a diminuir o problema do racismo estrutural. Em 2016, a Universidade Federal de Juiz de Fora lançou a campanha Quantos Professores Negros Você Tem? E essa campanha afirma que há poucos professores negros lecionando em universidades no Brasil. De acordo com uma pesquisa, esse percentual pode chegar a só 2% nas universidades. Outro ponto importante a ser discutido é a questão da marginalização social dos negros, né? Nós já falamos aqui, até inclusive com dados, que é a população que é mais excluída do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e até na questão educacional, né, que a gente acabou de comentar. E um dos fatores que elucida isso é a questão de como o negro aparece na mídia, nessas matérias sobre criminalidade, por aí vai. Geralmente está algemado, a imagem do negro é vinculada à violência, né? A gente não vê muitas, né? Na verdade, raríssimas matérias em que coloca lá, vamos falar, pessoas de destaque, em cargos de liderança, a não ser que ele seja jogador de futebol, nunca é negro. Mas na questão criminal está ali, sempre aparecendo. E um outro dado importante é que a população negra é a que mais sofre violência no Brasil, tá? Um dado recente, quentíssimo, que saiu, as vítimas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 9 entre 10 são negros. Então, existe aí uma violência estrutural, que essa população excluída é majoritariamente negra. Outra coisa que pode ser abordada e que curiosamente está relacionada ao tema da redação do ano passado, que era a intolerância religiosa, é o preconceito, né, existente contra as religiões vinculadas à cultura africana, como o candomblé e a Umbanda. O racismo não é um problema apenas brasileiro, é um problema mundial. Inclusive nos Estados Unidos a gente sempre ouve falar do racismo lá, que é um pouco diferente estruturalmente, mas não deixa de ser racismo. Para finalizar, é interessante nós fazermos uma reflexão com relação à questão do brasileiro enquanto ser cordial, que é uma tese que foi apresentada pelo historiador e pensador Sérgio Buarque de Holanda, que dizia que o brasileiro, ele é uma pessoa, um ser humaninho, que ele age muito mais provido de emoções do que racionalidade. Ele tem essa questão emotiva aflorada. Então, essa questão da cordialidade, ela foi um pouquinho deturpada, porque se tem a noção que o brasileiro é cordial, que ama todo mundo, que acolhe, que não deixa de ser uma verdade, que é um povo muito receptivo, mas é também um povo, né, que demonstra aí em diversas questões e momentos históricos que é um povo racista e que tem raivinha de coisas. Então essa cordialidade criada na imagem ética do brasileiro, ela precisa ser um pouquinho desconstruída. É um povo assim racista. Racista. É isso, pessoal. Então, para você sempre acompanhar os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que vão prestar Enem. Não se esqueça também de fazer a ativação do sininho aqui para você receber as notificações sobre os nossos vídeos. Até amanhã, pessoal!